Meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse momento, nós estamos iniciando esta live. Nós fizemos um convite ao nosso irmão Ricardo Pinto, ele que é consultor de empresa, né? Dono proprietário da Valor Solução, e ele tem uma larga experiência no mundo empresarial, faz consultorias para muitas empresas, pequenas, médias, grandes empresas, e nós convidamos ele para poder falar um pouco, batermos aqui um bate-papo bem abençoado com todos vocês que estão nos ouvindo. Você que é empreendedor, ou você que deseja empreender e não consegue, talvez não tenha conseguido ainda observar que no meio desta crise, dessa pandemia, existem grandes oportunidades, mas existem grandes desafios, e é óbvio que a gente precisa saber superar este momento. De que forma podemos verificar essas oportunidades, de que maneira a gente pode sobressair, de que maneira a gente pode se reinventar, de que maneira a gente pode vencer esse momento, tá? Então, eu vou aqui passar a palavra para o nosso irmão Ricardo Pinto, ele vai fazer as suas considerações iniciais e se apresentar melhor para vocês. Ricardo Pinto. Pai do Senhor, boa noite. Quero desde já agradecer a oportunidade de trazer uma palavra, né, fazer alguns esclarecimentos. Quero mandar um abraço especial a todos os amigos, a todos os irmãos da igreja, a todo mundo clientes, meu primo Alonso aí, que eu vi que está ligado na gente aí. E assim, o que eu puder contribuir, eu sou o Ricardo, eu sou consultor de empresas. Nós trabalhamos com organização, finanças. Então eu acho que tudo o que hoje esse empreendedor precisa, né, de organização, de finanças, de ajuste, de se reinventar, de planejamento estratégico. E eu costumo dizer que a Valor Soluções, que é a empresa onde a gente trabalha, a gente está trazendo a oportunidade do empreendedor vencer, gerir a crise, né? Gerir em oportunidades. Então, aqui eu estou à disposição. Obrigado, pastor, por me dar essa honra de estar nessa live. O tema dessa live é Reinventando-se em meio ao caos. E qual é o significado da palavra reinventar, né? Reinventar significa criar uma solução para um problema antigo, mas que exige uma nova abordagem, elaborar. Temos que reinventar a maneira como as pessoas consomem, agem e aí sucessivamente. Então eu achei essa definição fabulosa, não, Ricardo, né? É recriar uma solução para um problema antigo, mas que exige uma nova abordagem. Se você analisar, e aí Neemias ele estava longe de casa, ele estava vivendo numa terra distante, e aí a gente trazendo para a nossa realidade, eu vou dizer assim, hoje é a oportunidade, a crise é a oportunidade daquele que está organizado. Na crise você tem a oportunidade de fazer diferente, ser esse diferencial e usar essas estratégias, tudo o que você andou se planejando. Então quando eu falo que ele estava longe de casa, a gente pode fazer uma associação assim, o empresário, ele longe da empresa, ele deixa ela assim exposta. Quando eu digo longe, pode ser que até ele trabalhe todo dia, mas ele não se preocupa, por exemplo, em organizar, acha que planejar é bobagem, né? A gente tem aqui assim uma grande exemplos de empresas que planejam ou mal planejam, planejam mal. Ou seja, o fato de planejar, o fato de não cuidar, o fato de não pensar o negócio, ele expõe a empresa. Eu fiz uma postagem outro dia onde tinham 2 ciclos PDCA. O que é isso? PDCA é um ciclo onde ele mostra fases desse planejamento. Então eu tenho o planejamento, a execução, a avaliação e a autoverificação. Então, assim, as empresas que não se planejam,
as empresas que têm, por exemplo, que não dão importância, planejar para quê? Elas têm uma execução mal feita. Ela tem, por exemplo, eu posso me dizer que eu estou distante dela, embora indo todo dia. Então, se você não planejou, irmão, você está numa situação aí, talvez, que não fosse interessante. O problema, o grande detalhe, eu acho que assim, se a gente pegar essa crise, esse momento atual, eu acho que tem 3 momentos para que você comece a reinventar. E aí, buscando agora para o tema. Você precisa, nesse primeiro momento, planejar. Esse é o momento de sentar, buscar as pessoas que você acredita que são importantes para o teu negócio. Se você é um pequeno empresário, se você é uma empresa mais estruturada ou uma grande empresa, o primeiro momento é parar de chorar, isso não vai adiantar nada. Chama aquelas pessoas que você acredita que podem contribuir. Ah, eu tenho uma grande empresa, então chama o teu consultor, o teu advogado, o teu contador e começam a se autoanalisar. Então, Neemias, trazendo para a palavra, Neemias olhou e parou e foi verificar o que estava acontecendo. 3 dias, hein? 3 dias. Então, esse é o momento de manter a calma. Esse é o momento da gente parar e ver o que é que eu tenho. Peraí, qual é a situação que eu estou vivendo? E esse momento, ele é extremamente importante. Vamos lá. Eu vou parar e aí a recomendação número 1. Chama as pessoas que podem contribuir para o teu negócio. Se você é uma pequena empresa, uma microempresa, e você trabalha com o seu esposo, chama ele. Se você tem uma estrutura maior de gerentes, de consultor, advogado, então convoca esse povo, embora que seja por aplicativo de reunião online, né, como sugere a Organização Mundial de Saúde, o isolamento social. Então você vai fazer com que esse momento de planejamento, você vai trazer todos os dados que você tem em mãos. Quando eu digo todos os dados, são dados financeiros, são dados comerciais, são as informações que você tem. Então, se você nunca, por exemplo, você nunca teve contato com fluxo de caixa, esse é o momento de você começar a ter esse contato. Então a sugestão é que, por exemplo, você pegue todos os compromissos que você tem firmado daqui até o final do ano e coloque ele projetando dia após dia. Você precisa enxergar o teu negócio assim, hoje você está nessa situação. Quem é que você vai ser quando isso tudo acabar? Esse negócio vai acabar um dia. Então quem é que vai ser? Você precisa entender o seguinte, o momento de planejar é agora, e esse momento de planejar ele precisa ser com calma. Então eu tenho que olhar esses dados, chamar essas pessoas, fazer uma tempestade de ideia, o que é que a gente pode fazer, em que é que a gente é bom, qual é o meu produto, por exemplo, que tem mais margem, só para esclarecer, é a diferença entre o preço que eu cobro e o custo. Então o que sobra é a margem. Então qual é o produto que eu tenho que me dedicar e o que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Chorar não vai adiantar nada. Eu tenho que confiar em Deus, mas Deus só vai fazer aquilo que eu não puder. Então, empreendedor, então você precisa, como eu disse, primeiro, traz esse povo para pensar junto, coloca isso tudo nas mesas, todas as possibilidades. Em finanças é um negócio que você tem que estar preparado para a pior possibilidade de receita e a maior possibilidade de gasto. Ou seja, você está preparado para a pior situação. E trazendo aqui para o livro, eles chegaram lá, a cidade estava arrasada. Então era um caos. Então esse momento, eu não sei como é que você está. Uma coisa também eu recomendo é cuidado com as sugestões ou as soluções para todo mundo, solução para todo mal. Ah, você deve não pagar ninguém, você deve demitir todo mundo. Calma, não é por aí. Uma coisa que a gente precisa entender é que pode ser que exista uma coisa que não é, então, boa para o senhor, mas não boa para mim. Então, a situação ela precisa ser analisada. Então, esse primeiro momento é o primeiro momento de avaliação, de simulação. A realidade tem que ser nua e crua.
Se você tem alguma noção de finanças, alguma noção de estratégia, você pode fazer, por exemplo, uma análise SWOT. O que é uma análise SWOT? Força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Se você quiser, depois lá você vai lá na rede social, a gente tem algumas informações sobre isso. A live vai ficar corrida se a gente detalhar, mas eu sugiro que você faça. Se você é uma empresa mais organizada e tem um planejamento estratégico, a recomendação também é que você reveja ele. Porque uma coisa é que a gente tinha uma situação no início do ano com uma projeção de PIB, com projeção de venda, tinha um cenário aí talvez até esperançoso, mas agora não é. Então, amarelou é a oportunidade, aí, seguindo aí o senso do semáforo, amarelou é o momento de você revisar a estratégia. Então, eu fui lá, eu planejei com calma, eu trouxe todo mundo, eu projetei a questão das receitas, as despesas, e aí eu vou ter que tomar algumas decisões. E aí, como eu disse, ó, às vezes seguir, eu estou vendo aí muita gente falando muita coisa, então, e pouca gente falando uma coisa que eu vou falar agora. Não senso de exclusividade, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, ó, precisa se reinventar, precisa para ir para o e-commerce, precisa sim, você precisa fazer isso. Só que essas ações você precisa tomar depois dessa avaliação que você vai fazer. Você empreendedor que fez essa avaliação, você precisa entender também que pode ser o momento, e olha só, pode ser o momento também de parar. Porque o momento de parar, você precisa entender que o momento, até a queda, a gente precisa saber cair. É igual como o judô, né? A primeira coisa que o lutador de judô ele aprende é como cair. Então, pode ser que chegou o momento de realmente você encerrar a tua atividade empresarial. E por que é que você, e aí pode ser assim, ah, mas é pessimismo? Não, é realidade. A fase do planejamento é a fase da gente tomar as decisões. Conhecer a verdadeira realidade. Conhecer a realidade e tomar as decisões mais acertadas. Então pode ser que seja o momento de você parar. E se você, sabendo cair, sabendo parar, vai sobrar um dinheirinho. Você vai parar, você vai gastar talvez. Parar vai cessar os gastos. E quando isso tudo passar, você retoma ou retoma com um outro formato. Então você se reinventa. Certo? Então não existe muito oba-oba. Em finanças é o seguinte, finanças é realidade, é pé no chão. É 5, deu 5. O que é que representa o 5? É bom ou é ruim? Depende. Qual é o formato? Qual é o formato que você quer? Qual é o formato que o teu negócio suporta? Porque eu vou lhe dizer, agora muitas pessoas estão buscando organizar, estão buscando e-commerce, estão buscando planejar, mas nunca fizeram. Planejar para quê? Né? Agora é aí o momento, ó, tá aí a resposta. Por que precisa planejar? Então, esse é o momento talvez de se organizar, é como numa crise, é como trocar o pneu com o carro andando. Então é complicadíssimo. Então, empreendedor, primeiro ponto, você que tem uma empresa, independente do tamanho, você precisa fazer o quê? Primeiro pensar, sentar, pensar, realidade nua e crua, quais são os dados que eu tenho, o que é que eu posso fazer, pensar quais são as possibilidades e criar um negócio chamado plano de ação. O que é que o plano de ação é? Definir o que é que são as atividades vitais, o que é que eu preciso fazer para que a coisa tenha continuidade ou que eu tenha que parar com, vamos dizer assim, com uma segurança. Então vai a fase 2. A fase 1 eu planejei, eu vi toda a realidade, eu pensei quais seriam essas estratégias com pessoas estratégicas e a fase 2 é a fase de começar a agir. E aí eu vou começar a construir os meus muros. Qual é a expertise que a minha equipe tem? Por onde eu vou começar? Por onde eu vou começar? Então, é a fase do agir rápido. Você já planejou, você já viu a realidade, já colocou isso, determinou num plano de ação, então você disse assim, o que é que eu vou fazer, qual é a ação que eu vou tomar, como é que eu vou fazer isso, precisa estar muito claro, ou seja, a ação eu preciso também nominar a responsabilidade, ou seja, essa pessoa
que é que ela vai fazer, como é que ela vai fazer, isso tem que ficar muito claro. Olha, cidadão, você vai fazer assim, então você vai orientar a tua equipe para fazer conforme foi estabelecido, como foi pensado. E uma coisa extremamente importante que é do plano de ação é a questão do prazo. Porque nós, seres humanos, nós somos fadados a realmente relaxar. Então o plano de ação ele vai amarrar tudo isso. Então vamos lá, eu pensei, eu planejei, eu criei as ações vitais para o meu negócio. Se você analisou, se você tem alguma noção de finança mais apurada, gera uma DRE, projeta essa DRE. Hoje de manhã, para você ter ideia, eu estava conversando com um empresário, lógico, de uma maneira assim, num sábado diferente, né? Então, a gente conversando com o empresário, fazendo simulações. Olha, o posicionamento, uma ameaça, né? A ameaça a gente classifica como uma ação que eu não tenho gerência. Por exemplo, uma lei que foi criada, ou o coronavírus. Isso é uma ameaça, eu não tenho gerência, eu não posso ir lá e organizar. Então, dependendo da ação, da fala do governador, na segunda, ou durante esses dias, a gente tem duas estratégias. Então, se ele prorrogou como ele prorrogou, o que é que vai acontecer? A gente já tem uma estratégia. Então, já temos duas possibilidades, ou três. Então, irmão, o problema é que muitas vezes você não deu atenção ao planejamento. E, como eu disse, você vai ter que se habituar, se reinventar nesse momento de crise. Aí é mais complicado, mais difícil. Mas, assim, pensei a minha estratégia, criei o meu plano de ação, eu vou ter que apresentar essas ações para a minha equipe. Eu vou ter que fazer com que a minha equipe esteja ciente do que precisa fazer. E uma coisa também, assim, vamos colocar todo mundo em home office, trabalhar em casa. Mas olha, se você tem uma equipe que vai trabalhar em casa, você precisa ver se ele tem condição de trabalhar em casa. Ou seja, às vezes o cidadão foi, mas a internet não é boa, ou o computador não é o melhor. Como a gente trabalha em empresa, você tem que dar a ferramenta para que ele venha trabalhar. Mas em casa, às vezes o cidadão não tem, né? A condição é outra. Então, verifica se ele tem condição de trabalhar em casa. E uma dica também é que você sempre busque conversar com a tua equipe. E aí, como é que está o plano de ação? O que é que foi feito? Então, as pessoas trabalhavam de frente da parte do muro. Então, Neemias criou condições para que eles pudessem executar suas ações. Então, esse momento de execução, ele é um momento de você, por exemplo, traçar o que foi traçado, você trazer para a realidade. E se é home office, se é numa situação diferente, o que foi estabelecido você precisa executar realmente. Ou seja, eu preciso fazer com que tudo que eu planejei não foi perdido, não foi em vão. Irmão Ricardo, tenho aqui duas observações interessantes. Primeiro é do meu primo, Tiago, lá de Juazeiro do Norte, participando aqui, ele formado em administração de empresa, né, recém-formado, e ele faz uma colocação interessante, né? Não seria hora, né, dos empreendedores repensar a questão das reservas, né? Que muitos empreendedores foram pegues de calça curta, como diz a expressão popular, exatamente porque a maioria não se preocupa em ter reservas. E nessa hora, aí a coisa complica, né? Então, rapidinho aí, como é que você poderia dar algumas dicas para que os empreendedores que estão nos assistindo nesse momento possam se planejar de tal maneira a que eles tenham uma reserva para esse momento que tem o coronavírus agora, vai passar, daqui a pouco aparece outra crise mundial, local, né? Enfim. E aí, como o microempreendedor pode fazer para fazer essa reserva? Segunda observação, aqui antes que vai passando os nomes, né? Senão a gente vai... Aqui a Aline, né? Obrigado, Aline, pela sua participação. Ela diz assim: como eu trabalho com serviços de entretenimento para festas, estou tendo que me adaptar meu serviço para que as pessoas possam consumir em casa. Então, a Aline aqui é um exemplo daqui que a gente está comentando de se reinventar.
né? Trabalhando com serviço. Não dá para reunir em um clube, não dá para reunir no buffet. Mas pode fazer alguma coisa para que isso aconteça na casa do cliente, né? Então vamos lá, o Thiago, obrigado aí pela participação. Interessante, olha, o momento realmente de quando eu falo que a organização, o slogan da minha empresa é organizar para crescer, né? E assim, geralmente, como eu disse, esse é o momento de quem está organizado. Esse é o momento das pessoas e geralmente quando você está organizado, você tem reserva. O que é que eu vou fazer, por exemplo, com a minha reserva? Agora, se você tem algum investimento, se você está fazendo alguma reforma, primeiro que eu não sei se você vai conseguir, por exemplo, comprar cimento, areia, acho que não está liberado, acredito que não. Então, se você tem algum investimento em imobilizado, você tem que preservar o tal do caixa. Ou seja, você precisa ter capital de giro. Então, esse é o momento do empreendedor que tem algum tipo de reserva e na fase de planejamento colocar esses números, essas ações todas, trazer a realidade para a mesa. Então, se você tem reserva, você tem que ser minucioso. Então, como eu disse, como não existe uma solução para todo mal, o governo ele tem isentado IOF nas operações de crédito. Ele tem prorrogado impostos federais. Ele tem criado linhas de crédito para financiamento das atividades dos salários. Então, uma boa oportunidade, quando eu digo trazer as pessoas para pensar junto com você, é consultar o teu gerente bancário, ver quais são as possibilidades. Para quê? Para você conservar o teu giro. Uma boa alternativa também é, se você ainda tem a sua atividade e ela está conseguindo, se você está conseguindo vender, você tem que precisar vender. Se você está conseguindo vender, uma boa alternativa para conseguir gerir melhor esse giro é negociar com o teu fornecedor. Então, negociar com o teu fornecedor, eu costumo dizer que é um tripé, né? Fiz uma associação na rede social com um tripé da live, né? No mundo das lives, existem 3 pontas, né, nesse tripé importante. A primeira é você trazer as vendas. Se você está vendendo, traz as vendas, dá importância à venda que é em dinheiro. Por quê? Porque é liquidez. Né? Você vai trazer as vendas em dinheiro. Se você tem um produto, por exemplo, uma jarra dessa, que ela tem uma boa margem e você consegue vender no cartão de crédito, se ela tem uma boa margem, é um momento talvez você repensar em fazer antecipações. Como eu falei, você tem que ter uma noção de precificação. Se ela tem margem, identificar. Às vezes a gente cai na bobagem de fazer antecipação de produto que você não tem margem, então você está perdendo dinheiro. O segundo ponto do tripé, e sendo bem rapidinho aqui, né, tentando ser mais objetivo, é negociar. Então, negociar melhor com o teu fornecedor. Quanto mais você alongar o prazo, você vai trabalhar com o dinheiro dele. Então, é o momento de você dar atenção à finança. O terceiro ponto do tripé é o giro. Ou seja, você tem que comprar coisas que vendem fácil. Ou seja, se você conhece a curva ABC, o que é a curva ABC? Os produtos da curva, da linha A, são os produtos que mais vendem. Ou seja, se você tem um mercado, por exemplo, arroz, feijão, óleo, é o que vende todo dia. Então, você vai ver lá do teu negócio e identificar o que é que mais vende. Então, se você tem, conserva, analisa as linhas disponíveis. Se você, quando a situação normalizar, a sugestão é que você também gere uma DRE, uma demonstração de resultado, certo? Que eu não vou aprofundar muito, mas lá no Ricardo, arroba Ricardo Valor Soluções, você encontra lá sobre DRE, demonstração de resultado, tem muita coisa. E nessa demonstração de resultado, a última linha, se ela é positiva, lucro. Se ela é negativa, prejuízo. Se ela é positiva, geralmente a gente sugere 15% para reinvestimento, para ações de economia, enfim. Mas isso você tem que ter uma noção de finanças. A pergunta da Aline é sobre que ela se reinventou, né? A afirmação da Aline. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você está liberado,
Se você tem, você está nos quinais que estão autorizados, se previna, use tenha um cuidado e busque vender. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você está vendendo, então agende seus clientes, procure ter os cuidados que a OMS está dizendo aí para ter. Eu não sou técnico da área, mas enfim, tem muita informação aí. Uma outra coisa também que você tem que fazer é se reinventar, sim, porque enquanto você atende uma pessoa presencialmente, a internet tem várias e várias vitrines, né? Então, como a Aline fez, ela buscou talvez aí uma rede social, gravou situações. Se você é por exemplo, animador de festas, você pode criar situações e entretenimentos, né? As crianças agora também são obrigadas a ficar, então coloca coisa boa, coloca coisa, seja a hora, né? Uma recomendação que eu dou é você usar toda a criatividade possível. Então, o terceiro ponto também, o primeiro é planejar, trazer todos os dados, trazer tudo que é possível, ver linha de crédito, o que é que você consegue negociar, analisar. Se for o caso, não tiver assim, o futuro não ser muito claro, né, e guarda esse dinheiro e lá na frente você repensa. A segunda coisa é executar conforme foi planejado, com plano de ação, encaminhando, fazendo com que as ações que você teve, elas realmente sejam eficazes. E se não foi, a estratégia é um negócio. Às vezes a gente pensa a estratégia, mas não deu certo, a gente avaliar o que é que aconteceu com o que não deu certo. Né? Em resumo, é sempre avaliar e reavaliar-se, né? Avaliou, achou que não, já encontrei o problema, a possível solução, e depois não volta para rever se aquilo realmente deu certo, né? O grande administrador, ele faz o ciclo PDCA girar, ou seja, ele planeja, executa, ele verifica, ele faz autocorreção, sempre, toda a vida. Então, por fim, a internet é algo real. Como é que vai ser depois? Pessoal, não vai ser como era antes, nada. Eu costumo dizer assim, ó, que no mínimo nós vamos ser mais higiênicos. Então, o hábito do álcool em gel, ele vai continuar. Pode ser que você até continue a usar máscara por um tempo, acredito que sim. Outra coisa também é que você vai dar mais atenção à internet. Então você vai... a gente tem clientes que a gente implantou os processos, estava até comentando, foi ontem. Olha, esse rapaz implantou o processo de delivery pelo WhatsApp, né? E tudo isso. Rapaz, imagina só que se a gente tivesse abandonado esse projeto. E aí veio aquela, ou seja, ele teve um tempo, treinou e tudo. Uma observação muito importante, João Ricardo, aqui tem umas duas perguntas aqui, chegando aqui, mas eu tenho observado que principalmente os pequenos, né? Os pequenos empreendedores, os MEI, muitas vezes eles são resistentes à questão da tecnologia. Agora não dá. Não dá. Se quiser sobreviver, eu não sei, eu não domino, chama um filho, chama um primo, chama alguém, pergunta, faz um curso. Agora, né, tem vários cursos online de graça. Sim. Né? Tem muitos vídeos no YouTube ensinando como você usar um Facebook, um Instagram. Então é reinventar, você tem que deixar de lado essa resistência, né? E realmente aprender algo novo, né? A tecnologia hoje, você que é um microempreendedor não pode pensar em sobreviver mais economicamente se você é totalmente contrário à tecnologia. Tem que realmente gostar e se aprofundar. Eu conversava com uma amiga, ela, Raquel, eu disse, e aí, Ricardo, o que é que tu acha? Olha, eu acredito que esse momento ele fez com que a gente avançasse muito. Nós tiramos um atraso. Então, esse fato de ficar em casa, olha, existem duas possibilidades depois dessa crise. Ou você perdeu tempo e não fez nada, ou só dormiu, não é férias. Esse é um momento extremamente delicado, é um momento de realmente repensar as suas ações enquanto empreendedor.
Segundo, como é que você quer estar depois da crise. O momento que você quer estar depois da crise é um momento na execução de tudo isso que você planejou. Um grande detalhe também é o seguinte, o que eu percebo é que às vezes até a gente participa de grupo de WhatsApp, até a gente participa de meios sociais, de comunidades, o nosso meio social é uma grande oportunidade da gente também fazer negócio. Então às vezes a gente ou tem vergonha, ou não sabe o que é que realmente tu faz, né? Ou então você está na rede social, você está no teu grupo de WhatsApp e não oferece. Eu coloquei na rede social esses dias assim, ou você reclama ou você oferece. Muitos e muitos empresários não sabem oferecer. Ou então se você, olha, uma dica, se você está em grupo de WhatsApp, por exemplo, e vai oferecer o teu produto, não pega 20 fotos, 30 fotos e joga no grupo, não. Porque primeiro, não sei se vocês já perceberam, 3 ou 4 ele acumula, né? Ele faz um bloco. E aí geralmente quem é que vai ver 40 fotos? Eu, particularmente, eu não vejo. Então, se você é empreendedor, se você está no grupo de WhatsApp, se você, do teu negócio, se você está nesse grupo de WhatsApp e vai querer fazer mostrar o teu serviço nele, coloca uma foto, faz um comentário, coloca outra, não 40, 20, porque isso cansa, como alguns celulares estão cheios de fotos, de outras coisas, acabam que enchendo a memória e as pessoas vão automaticamente limpar, mas seja criativo. Depois disso tudo, a internet, você vai entender, internet não é coisa em vão, é uma ferramenta extraordinária. Outra coisa é que planejamento e organização não é brincadeira. Quem organiza, cresce. Quem organiza, vai para outro patamar. Eu não conheço nenhum grande que não se organizou. Bom, Ricardo, é interessante observar que a gente tem, vamos pensar em 3 momentos. Antes da crise, durante a crise e pós-crise, né? Sim. Então, dá para, pelo que você colocou aí, né? Quer dizer, os empreendedores que estavam mais organizados antes da crise, eles vão sentir, obviamente, a crise, mas eles vão conseguir sobreviver. Com muita dificuldade não vão conseguir sobreviver. E os que estão do período da crise, reavaliando a sua real situação, planejando, né, para o futuro, com certeza eles saberão aonde vão chegar. Né? Achei isso aí interessante que você colocou. Temos aqui 2 colocações. A Ana Maranhão quer saber o que fazer, já que ela não tem reservas. É complicado essa daqui, né? E o Arley gostaria de saber como proceder, pois ele tem poucos clientes, né? E os clientes que eles têm são conhecidos, no caso amigos e familiares. Isso me falha a memória, eu tinha visto antes que ele parece que tem um lava-jato, se não me falha a memória, eu acho que é isso aí. Um lava-jato. É um lava-jato, né? E aí são essas 2 colocações aí, você pode responder. Então, eu não sei o que a Ana, né? Obrigado, Ana, por participar. Eu não sei qual é o segmento, né? Eu sei assim que empresa que não cuida de capital de giro, infelizmente ela fica à mercê de qualquer vento mais forte. Além de parecer ser nem um vento muito não, forte, nem né? precisa. A gente está lançando uns cursos online, né? E tem uma chamada que empresa lucrativa ela também quebra. Por quê? Porque ela não cuida do giro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Olha, seria interessante, como eu falei, tentar fazer esse passo a passo. Planeja, vê o que é que tu consegue ver. Esse é o momento de ser criativo. Assim, olha, professor, eu não tenho muito giro, eu não tenho, porque eu vendi muito fiado, né? Eu vendi a prazo e eu estou tendo uma dificuldade danada de receber. Mas eu estou vendo aqui a minha fonte. E essa venda aqui a minha fonte era vender o carro. Então pode ser o momento de você desfazer de algo que está imobilizado. Olha, ninguém, um erro de giro é você pegar o seu dinheiro, que é para pagar a conta cíclica, pagar a conta do dia a dia e imobilizar. Então, Ana, eu não sei qual é a tua atividade. Eu te digo assim, tenta seguir esse passo a passo. Primeiro passo, lembrando bem rápido,
planejar, ver o que é que você tem disponível, ver junto às pessoas que você consegue contar, executa, cria plano de ação para essa execução, leva isso a sério e repensa as novas atividades, né? Internet, criatividade, busca ter uma alternativa. Olha, as crises, elas fazem com que a gente realmente renasça das cinzas, né? A gente precisa pensar num novo amanhã. Em relação ao Lava Jato, pessoal, quem é serviço, a gente está orientando aos clientes o seguinte: se você é serviço, liga para o teu cliente e procura ver uma alternativa de atendê-lo, né? Muitas pessoas estão se virando. Esse é o momento de se virar. Esse é o momento, como eu disse, cada caso é um caso. Então, o que é que eu sugiro? Procura manter um contato, fazer com que o teu cliente lembre que você está num momento de pandemia, mas que você está lá e isso um dia vai acabar. E assim, não sei se seria interessante, né, como forma de reinventar nesse momento de crise, porque assim, ficar aberto, me parece, pelo menos em Fortaleza, né, que o prefeito vai endurecer as medidas, né, de quem for abrir alguns tipos de comércio. Mas eu acho que uma sugestão aqui para o irmão que tem um lava-jato, quem sabe ele investir e lavar carro na casa do próprio cliente. Seria possível isso? O Iguatemi, né, ele é um shopping, não sei qual é, como a gente está falando na internet, então está indo talvez aí para o mundo inteiro. O Iguatemi, que é um shopping aqui de referência em Fortaleza, ele está fazendo a questão, todas as lojas, né, pelo menos algumas lojas, elas estão fazendo o quê? Você marca e entrega com 24 horas, ou você vai para o drive-thru. Então você vai circular lá no estacionamento, marca e recebe antes. Então você, assim, é uma maneira. Talvez, olha, seu Francisco, aqui é o, como é o nome do rapaz, da pergunta? Aqui é o Ricardo. O Arley. Aqui é o Arley, aqui eu sou do Lava Jato. Eu queria passar e pegar o seu carro. Então não tem aglomeração, você é mais ou menos drive-thru. Então, enfim, é o momento da criatividade. Existe a tua cabeça pode estar lá para funcionar. Estou dizendo que você não está fazendo isso, mas procura ver uma referência. A gente conversando, tem um irmão conhecido nosso, né, o Jamilson. Ele criou uma estratégia assim de vender o feijão verde, né? Então ele criou uma estratégia criando um combo e a gente deu uma alinhada na maneira como ele estava oferecendo na rede social e o bom, assim, eu fiquei muito feliz, ele disse, olha, realmente deu certo, a gente conseguiu ganhar dinheiro e graças a Deus que deu certo, né? Então, às vezes é uma maneira que a gente tem de olhar o negócio, pede ajuda a alguém, pega uma referência. Se a tua empresa, por exemplo, vende doce, se você vende bolo de pote, pega uma referência assim, do que essas grandes padarias estão fazendo. Né? Outro dia a gente estava numa reunião com os empreendedores lá do João 23, né? Eu disse, olha, vê o que é que uma padaria de referência, que tem um departamento de marketing, que tem mais gente, e dá uma arrumada na estratégia que ela pensou e ajusta para o teu caso. Talvez a gente não é obrigado a ter, por exemplo, estilista, a ter equipe de marketing. Não, você precisa cuidar do teu negócio. E é com planejamento. Criatividade. Né? Criatividade. Se reinventar. Né? Irmão Ricardo, isso que você está falando, de estar movimentando as redes sociais, o WhatsApp, né? Principalmente, né? Às vezes tem pessoas que utilizam muitos grupos para fazer divulgação. Muitas pessoas às vezes não gostam, né? Você tem os nomes de todos eles ali, manda para o privado daquela pessoa, né? A sua mensagem, a sua divulgação, a sua promoção. Uma coisa muito interessante, como exemplo, né? Eu corto o cabelo aqui com um irmão aqui em Maracanaú e sempre ele me manda alguma postagem. Eu estou achando interessante o que é que ele está fazendo. Ele sempre manda a postagem lembrando os dias, os horários, e agora nessa pandemia o que é que ele está fazendo? Ele diz, olha, você agende seu horário, todos os nossos equipamentos estão sendo higienizados, só atendo um cliente por vez, com agenda, temos álcool gel para todos os clientes, né?
venha de máscara. Se você estiver sentindo algum sintoma, fique em casa. Olha, né, como ele foi estrategista, né? Ele poderia muito bem dizer, não, ninguém vem mesmo, vou ficar em casa esperando. Não, ele, né, fez um banner bem legal e está mandando para todos os clientes. Outra vez eu recebi nele a seguinte recomendação: se possível, puder mandar a data do seu nascimento e tal, para a gente mandar os parabéns no dia do seu aniversário. Olha aí, foi a primeira vez, né, eu já cortei meu cabelo em outras pessoas, mas ele é o único que quase toda semana eu recebo uma postagem dizendo assim, eu tô aqui, eu tô vivo, estou lhe aguardando, né? Então eu acho interessante. A Aline tem uma pergunta aqui, uma dúvida que eu acho que é para muita gente, né? Inclusive é o tema que a gente está pensando para os empreendedores aí do João 23. A Aline disse que tem dificuldade em precificar, pois muitos dos seus concorrentes oferecem o serviço num preço muito barato. Essa é boa, né? Olha, Aline, você faz parte de 89% das empresas que estão aí no mercado. 89% das empresas têm dificuldade em precificar. Aline, assim, precificar direito, precificar é uma ciência. A gente sugere, existem várias maneiras de precificar e muitas maneiras de precificar, aí a gente gosta de usar uma maneira por margem de contribuição. O que é margem de contribuição? A gente vai analisar a questão da margem de cada produto, né? E aí sugere a questão de calcular, por exemplo, o preço de venda. Vou tentar ser assim, mais simples possível, embora que na universidade você fica quase 6 meses aprendendo sobre isso, né? Então o preço de venda ele é um resultado baseado no custo. O que é custo? Se você, por exemplo, vende celular, o custo de uma loja, de um comércio, é a diferença entre o que você compra com o que você vende, né? Em tese, em resumo, bem sendo mais simples, é isso. Lógico que num curso, numa palestra, a gente dá mais detalhe que seja, talvez a gente tenha talvez aí uns 10 minutinhos, mas então é o custo, e aí vai ser uma divisão entre despesa fixa, despesa variável e margem de lucro. Então, eu preciso, primeiro, se você tem dificuldade de precificar, uma dica que eu te dou: procura estudar um pouquinho sobre precificação por margem de contribuição. Uma coisa que eu digo para você não fazer: não vai na onda de quem está copiando o preço. Principalmente entrar em guerra de preço. Guerra de preço é o seguinte: ele tem a relação de custo, que pode ser que o produto que você compre, o teu concorrente esteja comprando muito mais barato, então acaba que se você copiar você vai morrer, é pior vender errado do que não vender. É mais recomendado que você não venda do que você vender abaixo do seu custo, porque você vai ter prejuízo, você vai perder, você vai acelerar a tua quebra. Então uma coisa que eu digo também é que existem várias estratégias. Uma delas é para lançar mercado, para produto, é para, por exemplo, tirar produto de estoque. Então, várias e várias possibilidades. O que eu posso dizer assim: identifica quanto é o percentual da tua despesa fixa, quanto representa. O que é despesa fixa? É tudo que você começa o mês já devendo. Então, água, luz, telefone, aluguel, salário, enfim. Pega isso tudo aí e divide pelo teu faturamento médio. Então, você vai encontrar um percentual. Uma outra coisa é despesa variável. Então, tudo que você, quando tem a venda, você paga, por exemplo, comissão, imposto simples, se você é do simples, se você é do regime normal, ICMS, PIS, COFINS, enfim, você vai analisar quais são os seus impostos variáveis. Então você conversa com o teu contador. Como eu disse, é uma função que a gente pode deixar aí depois, e sim, como eu disse, a gente pode detalhar ainda mais. Mas precificar, precisa olhar para a finança, precisa entender um pouquinho de DRE. Sugestão é: não olha para o concorrente, porque se ele tiver, às vezes ele está muito agressivo, e ele das duas uma,
ou ele entende muito de finanças e está jogando banana para tu cair, e se tu vier querendo copiar, você vai escorregar, ou ele não sabe de nada e ele vai quebrar junto contigo. Mas, empreendedor, faz do jeito que eu falei, são 3 pontos. Primeiro, planeja, analisa tudo que tem aí, que tem à disposição, pega tudo que é informação, procura disponibilizar aí as informações aqui até o final do ano, tudo que você tem de compromisso, aquilo que é pesado, repensa ele. Se não tem muito sentido, se não vê muito futuro, porque, como eu disse, a gente tem que aprender também a parar, a cair. Aí cria as ações, chama a equipe, apresenta as possibilidades, amarra isso em plano de ação, faz com que essas ações sejam importantes. E outra coisa, por fim, existe um futuro. Deus está no controle de tudo. Se organiza para crescer. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.